Então, até aqui, a gente já conseguiu entender que algumas pessoas foram condicionadas a não sentir, algumas pessoas foram condicionadas a não falar, e algumas pessoas foram condicionadas a não sentir e não falar, né? Existe também algumas condições de não sinta sentimento X, ou não expresse sentimento X, e tudo isso a gente leva para a vida adulta. Então, esses são os mecanismos de sabotagem que a gente vai usar para poder sobreviver, para poder dar conta, para poder viver de acordo com aquilo que a gente acreditou que seria um padrão ideal para conseguir alcançar objetivos. Então, muitas vezes a gente para em algum estágio de desenvolvimento, para de fazer alguma coisa porque bateu ali com alguma coisa que não pode ser feita. Ou eu não posso sentir esse medo, ou eu não posso falar sobre alguma coisa, ou alguma coisa ali me bloqueou. Baseado nisso, se você já fez o seu mapa astrológico comigo, você já sabe onde estão alguns bloqueios, se são bloqueios de medo, que bloqueios são esses. Se você já fez seu mapa, a gente já conversou sobre isso no seu caso específico. E se você não fez o seu mapa ainda, é bem interessante conseguir entender é bem interessante conseguir entender como esses posicionamentos estão no seu mapa, a fim de identificar como essas sabotagens se criaram. E eu considero o conhecimento do próprio mapa algo muito, muito importante como início de processo nesse caminho de entender as próprias autossabotagem, a própria sombra, né? Isso é o que a gente também chama de sombra. Eu considero isso tudo muito importante, porque quando a gente está vestindo essa máscara, né, usando essa máscara, usando esse olhar, com todos esses conflitos, com todas essas sombras, com todo esse aprendizado, a gente está numa postura de não tenho certeza de nada. Essa é a postura que a gente adota. Então, veja bem, muitas vezes a pessoa encontra um trabalho onde nesse trabalho ela é explorada, ela recebe maus tratos, ela é humilhada, ela é arranhada de tantas maneiras, às vezes nesse trabalho ou em um relacionamento, ela é totalmente sabotada, os limites dela são infringidos, e ainda assim essa pessoa fica com a sensação de que precisa aceitar aquilo, né? Muitas vezes ela não tem certeza, porque dentro dela talvez algo grite assim, mas você é uma pessoa intolerante, então você precisa ser tolerante, então aguenta, porque senão, se você não aguentar, você vai ser a pessoa intolerante que todo mundo falou que é. E aí ela fica ali naquele sacrifício, né, fazendo coisas, aguentando coisas, para tentar se distanciar muitas vezes, ou até mesmo para tentar de alguma maneira para se proteger. Ela fica vivendo situações que não tá legal, mas vai levando com a barriga, porque ela não tem muita certeza de nada. Ela tá lutando para ser a pessoa que ela deseja ser, e ela tá lidando com conflitos ali no seu ambiente e muitas vezes vivendo coisas que não gostaria. Então, com a leitura do mapa, a gente consegue entender que conflitos são esses, que sentimentos são esses, que emoções são essas. E aí ela vai poder internalizar isso, entendendo que o que ela realmente está fazendo, se ela está se sacrificando, deixando as pessoas sabotarem ela e ela aceitando, né? Ou se ela está se impondo demais para os outros e querendo fazer os outros engolir as suas verdades, né? E na leitura do mapa a gente consegue entender bem esses processos, podendo dar uma base para a pessoa conseguir tomar atitudes mais assertivas, né? Mas esse é um primeiro passo, porque ela vai sim criar uma consciência mais clara do que está acontecendo ao seu redor e vai entender muitas vezes o porquê do seu mal-estar, e racionalmente
dentro do elemento ar, ela vai conseguir então elaborar novos conteúdos, que não vai ser a cura total, porque fora isso ela também vai ter que trabalhar no elemento água, né, no elemento das emoções, no elemento fogo, das motivações, né, mas como processo inicial de entendimento de quem sou eu sou exatamente o que eu penso, eu tô recebendo isso e eu tô com raiva por receber isso, eu tô com raiva porque eu sou intolerante, entende? Então a leitura do mapa ela é significativa nesse sentido, libertadora. Eu acho que muito provavelmente você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo: o meu mapa me libertou, porque através do meu mapa eu consegui entender que eu não era aquela pessoa que todo mundo falava, que todo mundo dizia, e que eu lutava para não ser, né? E, então é bem importante e bem relevante. Outro fator que é extremamente importante e relevante para cura das autossabotagens, para o aperfeiçoamento, é a aceitação das próprias vulnerabilidades ou aceitação das próprias sombras. A gente realmente precisa entender que a gente tem sim pontos fracos, a gente foi vulnerável, é vulnerável, entendendo a vulnerabilidade da gente, abraçando essa sombra, a gente é capaz de se tornar mais forte. Então, entender a própria vulnerabilidade é super importante, não adianta negar. A gente não consegue negar e aquilo parar de existir. Quanto mais a gente nega, mais força aquilo tem, né? É como se fosse algo assim. Pense num motor de um automóvel, e esse motor dá um problema em alguma peça lá. Eu nem vou falar de um problema de uma peça. Pense no painel de um carro e um automóvel. Quando a gasolina entra na reserva, vai aparecer o ícone no painel avisando que a gasolina está na reserva. Eu posso pintar ali para não ver mais aquilo, eu posso desmontar, eu posso apagar aquela luz do painel. Entretanto, a gasolina não vai sair da reserva porque eu não quero ver o ícone no painel, entende? Então eu posso negar aquela luz que se acende ali do ícone faltando a gasolina, mas isso não vai mudar o que está lá dentro. Então a aceitação das próprias sombras é extremamente importante. Sem isso, não tem como abraçar, como se melhorar, como se aperfeiçoar. Se a gente não entender as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, não tem como dar um passo à frente, se aperfeiçoar. Então vamos entender um pouquinho do processo de desenvolvimento logo quando a gente chega ao mundo, quando uma criança chega ao mundo, quando um bebê nasce, né? Quando ele é recebido ao mundo. O bebê, ele tá lá quentinho, né, no útero da mãe, na barriga da mãe. Às vezes, por mais que seja um útero complicado, ou talvez essa mãe esteja passando por agressões, ou coisas estejam acontecendo ainda ali, mas ele tá ali, né? Ele recebe alimentação ali, ele tá quentinho, ele sente que ele está com alguém. Mas esse sentir que está com alguém é uma simbiose, né? Ele sente como se ele fosse parte dessa mãe. Ele não entende que ele é uma pessoa e a mãe é outra, certo? Isso não passa pela mente do bebê, pelo sentimento, pelas emoções, pelas sensações de um bebê, porque um bebê
Não se sabe se ele pensa, se ele racionaliza, né? Acredita-se que não, mas isso não muda o fato que ele tem sensações e emoções. E ali então ele está em simbiose com a mãe, ele é parte da mãe. Aí logo que ele nasce, quando ele nasce, ele continua sendo parte da mãe ou do cuidador, né? Muitas vezes a mãe biológica não está presente, ele vai desenvolver essa simbiose com o cuidador. Então esse bebê, o que ele precisa ali logo que ele nasce, né? Seja da mãe biológica, seja do cuidador, né? Ele precisa sentir que o mundo é um lugar seguro. Ele é totalmente vulnerável, ele não sabe se cuidar sozinho. Ele não sabe sequer ter o controle sobre as próprias necessidades físicas, como fazer xixi ou evacuar. Ele não tem nem o controle disso. E quando ele se suja, ele precisa que alguém o limpe, ou seja, ele é um ser totalmente vulnerável. Então, quando nascemos, estamos totalmente vulneráveis, dependendo exclusivamente da boa vontade da pessoa que está nos cuidando. E dá para entender como esse estágio pode nos marcar profundamente, porque o bebê, ele chega no mundo precisando acreditar que ele será bem recebido. Então ele precisa sentir isso nas palavras, no ar, na alimentação que ele vai receber, nos cuidados que ele vai ser limpo. Ele precisa sentir que realmente ele vai ser bem recebido, faz parte das sensações dele. E como ele cria essa simbiose, ele sente, né, tudo que está ao seu redor. É tão comum as pessoas dizerem: o bebê sente tudo que a mãe sente. E é verdade, o bebê está em simbiose. E como que está essa relação dele com a mãe? Esse bebê, ele vai crescer e desenvolver a percepção dele sobre ele mesmo através do olhar da mãe, né? Então, quando a mãe não quer esse bebê, né? Ela sente que esse bebê atrapalhou a vida dela, ou ela não queria engravidar, ou sabe, ou, em alguns casos, né, a mãe tem sentimentos violentos com esse bebê. Esse bebê, ele sente tudo, ele capta tudo, né? Ele sente esse perigo da pessoa que a cuida, ele sente essa sensação, né? E quando ele não ouve essas palavras faladas bonitinha pro bebê, cadê meu bebê, coisas assim, e ele sente uma hostilidade, tudo isso ele capta. Ele vai captando tudo como sensações e ele vai ficando com essa sensação de perigo, de desamparo, sabe? Então isso tudo vai sendo sensações que vai entrando na psique desse bebê. Então ele já vai carregando tudo isso ali tão novinho. Ele não aprendeu muitas vezes nem a sorrir ainda, mas ele já está entendendo como é que funcionam as coisas ali no ambiente dele. Então, o que esse bebê começa a entender? Que precisar de alguém é perigoso, que ele está atrapalhando, que o melhor é não precisar, o melhor é ignorar a fome, ignorar as necessidades dele, né? As necessidades de atenção. Isso que a gente está falando assim de necessidades físicas, mas o nenê, ele precisa de colo, de atenção, ele precisa que converse com ele. Agora imagine, né? Antigamente eles falavam assim: deixa o bebê na cama, não fica dando colo porque fica bardoso, porque fica manhoso. Só que aquele bebê, ele tá se sentindo sozinho, ele tá se sentindo desamparado, ele tá sentindo um medo insuportável. E talvez ele não esteja ali com necessidade de mamar, com necessidade de qualquer outra coisa, mas ele precisa saber que ele não tá sozinho. O bebê, ele sabe da vulnerabilidade dele, e aí ele ficou ali sozinho.
O que será que ele não está sentindo, né? Então, começa logo no nascer, né? Na verdade, começa no útero mesmo, né? E o que a gente pensa, que se entende, é que se traz de outra vida, né? Mas tudo isso vai marcando a psique da pessoa com sentimentos, com sensações, né? Então, às vezes, esse bebê vai receber até agressividade em alguns casos, né? Não são todos, graças a Deus, é uma porcentagem pequena, assim, não é padrão isso acontecer, é o contrário disso é padrão, né? Então, às vezes a gente vê no jornal história de mães que fazem coisas assim horríveis, né? Com bebês muito pequenos que, enfim, não dá nem para entender o porquê uma mãe consegue chegar assim. E esse bebê, ele sente tudo e ele entende uma violência terrível. Então, como que esse bebê vai conseguir confiar no mundo, né? Que ele é bem recebido pelo mundo, que ele pode confiar no mundo quando ele entra em contato com tamanha hostilidade tão cedo, tão bebê, né? Fica difícil para ele confiar que o mundo é um lugar seguro. Automaticamente fica muito difícil a pessoa se aventurar em novas possibilidades quando adulta, porque ela sente que o mundo é um lugar muito hostil demais para se arriscar, hostil demais para ir ao mundo, para tentar alguma coisa. Meu Deus, e se alguém não gostar, o que poderá acontecer comigo? São processos inconscientes, mas que isso são sensações de não posso, né, aparecer demais, não posso estar muito visível para esse mundo, porque esse mundo não é um lugar seguro, né? Então é muito mais as sensações, né? Existe pouca gente que racionaliza e consegue entender esse medo, né? E nem todo mundo vai ser mal recebido no mundo, né? Ou nem todo mundo vai ter problemas tão cedo, logo que chega ao mundo, né? Então, às vezes o recebimento ao mundo foi um bom recebimento. O bebê chegou, legal, ele talvez não foi planejado, mas tudo bem, foi desejado. Ele chegou, todo mundo se encantou e todo mundo brincou com o bebê, pegou o bebê, todo mundo amparou esse bebê e ele passou bem. Essa fase do desenvolvimento, ele ficou legal, né? Não houve ali danos que acarretassem em sensações que não fossem boas para ele. Então, talvez passou nessa fase e agora tem toda a infância para poder passar e esperar que dê tudo certo, porque logo ali que o bebê nasce, é só a primeira fase do desenvolvimento e que ele poderá ou não, né, dependendo da família que ele tá chegando e tal, ele poderá ou não ter uma recepção calorosa, uma recepção que o vai deixar com uma sensação de mundo perigoso. Tudo isso são coisas que acabam nos tornando, quando adulto, pessoas que se auto-sabotam e muitas vezes não entendem muito bem porquê, né? Pessoas que evitam maiores riscos no sentido de se aventurar em algum trabalho ou se aventurar em alguma coisa desejável, porque o mundo é perigoso. É perigoso demais existir. É melhor eu ficar meio quieto, não parecer muito, ficar na minha, tentar fazer o que eu puder assim para sobreviver no básico, porque tá difícil de ir pro mundo. Então tu imagina como uma pessoa que carrega essa sensação vai conseguir elaborar um projeto para crescer, para se desenvolver, para criar algo, né? Como que o prazer na vida dessa pessoa é visto, né? Essa pessoa vai conseguir
fazer coisas que ela considera legais, que ela considera desejável? Será que ela vai? Difícil, porque não é porque talvez ela não goste, né? Às vezes ela também não sabe o que causa prazer a ela. E quando ela não sabe, vai ficar difícil de ir pro mundo para entender o que é que eu gosto. Porque afinal de contas, o mundo é um lugar meio esquisito. Então tudo isso são sensações que a pessoa pode estar ali carregando e que são sensações que favorecem a autossabotagem, né? Chamam de autossabotagem. E às vezes pode passar a sensação que a pessoa deixou algo que valia a pena por um prazer imediato. E muitas vezes pode ser o tal do procrastinar, né? Quando a gente resolve que vai fazer alguma coisa que é preciso fazer ou que é desejável fazer, que vai ter um ganho bom, né? E aí a gente vai evitando aquela situação, vai deixando de fazer. E em contrapartida vai encontrando pequenas coisinhas que são interessantes para ficar adiando. Então a procrastinação também é um ciclo de autossabotagem, mas o que é que está oculto atrás dessa sensação, desse sentimento de ficar procrastinando, ficar se autossabotando? Então, depois que a gente nasceu, né, chegou ao mundo, foi recebido, foi bem recebido ou não tão bem recebido, o próximo passo é começar a gatinhar, começar a caminhar, né, começar a mexer nas coisas, levar tudo para a boca. E é uma fase muito complicada, porque a criança ela tá com muita energia, muito pique, né, ela tá querendo tudo, ela quer pegar tudo, ela quer mexer em tudo. Essa criança, ela não conhece o perigo. Toda criança nessa fase é uma criança muito corajosa, muito corajosa, porque a criança nessa idade, se ela se deparar, por exemplo, com um cachorro muito maior que ela e ela se sentir incomodada por esse cachorro, ela bate nesse cachorro, ela dá um tapa nesse cachorro, porque ela está se protegendo, ela está expressando a agressividade dela. Então, ela não tem medo do cachorro, normalmente. Ela não tem aquela sensação de não vou agredir esse cachorro porque ele pode revidar. Não, ela tá ali para tudo, né? Então, muitas vezes o pai ou a mãe tiram alguma coisa da mão dela porque é perigosa, ela pegou alguma coisa que não poderia pegar, e aí os pais, né, tira aquilo e ela se sente então desafiada, né? Ela vai brigar com os pais em forma de gritos, em forma de choros, né? Então essa é uma fase muito importante do desenvolvimento, é uma fase também muito cheia de conflitos, né? Porque essa criança, ela não tem noção nenhuma, ela pega tudo, ela mexe em tudo. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ver muito bem o que acontece, porque uma criança muito reprimida aqui, ela pode levar isso como aprendizado de vida. Eu não posso fazer nada, eu não posso mexer nada, eu não posso descobrir nada. Ela pode aqui aprender que se arriscar é perigoso, né? E uma criança muito solta aqui nessa fase, ela pode encontrar ausência de limites e ela não vai conseguir entender então qual é o limite dela. E uma pessoa, quando adulta, que cresce sem esse limite, ela pode se tornar altamente agressiva, porque ela quer realizar seus desejos, ela está sempre em busca de algo e nunca encontra, né? Então ela é uma pessoa que não tem limites. Então aqui é uma fase complicada para os pais, para a criança, porque qual será a medida, não é mesmo? Se reprimir demais, essa criança pode ser uma criança completamente reprimida, que depois, na vida adulta, ela pode não ser uma criança que se arrisque,
não ser uma pessoa que vai em busca das suas coisas. Ela pode ficar trancada nela mesma, porque se arriscar pode ser perigoso, né? Ir atrás das coisas pode ser perigoso. Ela foi muito punida pela curiosidade que ela tinha. Ela pode ficar com essa sensação de que é melhor não se arriscar. E se foi uma pessoa que experimentou a ausência de limites, ela pode estar sempre em busca de algo que nunca encontra, algo que nunca se sabe o que é. Ela não encontra um limite, ela não encontra o limite do outro, né? Então, é uma pessoa que talvez no momento que for rejeitada pode agir de uma forma muito impulsiva, muito agressiva, porque ela sente aquilo que ela não achou o limite. Não, até aqui eu posso parar, até aqui eu tenho que parar, porque aqui é perigoso. Então, é bem complicado nessa fase, porque é um aprendizado muito importante da criança. E nossos pais nem sempre sabem o que fazer, nem sempre sabem qual é a medida, né? Aqui a gente tem muito do soltar e largar, né? O que eu posso soltar, o que eu devo soltar e segurar. Gente, me perdoe. Soltar e segurar. Em que momento eu devo segurar essa criança? Em que momento eu devo soltar, né? Normalmente, quando a gente é criado por pais que são também muito reprimidos e que tiveram um aprendizado complicado nesse sentido, de que é arriscado, eles vão proteger essa criança de tudo, né? Então, eles vão poder essa criança para que ela não fique pegando tudo, para que ela não fique mexendo tudo, para que ela não solte essa criatividade dela. Eles estão tentando proteger da maneira que conhecem, da maneira que sabem. E no caso de pais muito permissivos, eles podem apreciar essa curiosidade da criança, né? Eles podem achar que isso é legal, que essa criança está aprendendo a se expressar, a ser corajosa. Só que a criança ela precisa de limites, porque a ausência de limites vai a tornar um adulto infeliz, porque ela está sempre em busca de algo que ela não sabe o que é. É da natureza humana sempre procurar algo, mas quando eu não encontro limites, né, o limite do outro, eu posso me tornar uma pessoa difícil de conviver. E também tem casos de pais que não estavam realmente preocupados, né, que são pais muitas vezes que a criança tá gritando ou tá pegando o que não deve, ele grita, ele não quer saber se era um brinquedo que a criança estava pegando ou não, ele reprime a criança de todas as maneiras, e essa criança ela vai entender isso, que é perigoso se arriscar, que é perigoso pegar, que é perigoso, né, expressar a minha curiosidade, né? Isso são sensações. Então é bem interessante quando a gente na vida adulta experimenta uma dessas sensações, tentar entender o que tem dentro da gente que faz com que isso se torne tão forte, que faz com que isso se torne um bloqueio, que faz com que isso se torne uma sabotagem também, né? O que tem dentro de nós que faz com que a gente tenha medo de fazer algo, ou sinta que é errado fazer algo, ou sinta que precisa fazer alguma coisa a todo momento e às vezes não elabora muito bem o que é que eu vou fazer, simplesmente vai lá e faz, né? A impulsividade. Então, nesses momentos é interessante a gente olhar para dentro e entender o que está acontecendo com a gente. Claro que a leitura do mapa também vai ajudar a ver como é que está essa situação, como é que está essa questão, e com a leitura do mapa é interessante porque olhando o que tem no mapa fica mais fácil identificar o que aconteceu. E se você acompanhou até aqui toda essa jornada, isso tem sido relevante para você repensar, se achar, se localizar, isso tem sido legal para você, não esquece de curtir, de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e vamos lá. Esse vídeo já ficou um pouquinho meio longo e no próximo a gente segue essa sequência.